Uma piloto da Força Aérea dos Estados Unidos é abatida no Afeganistão. Para sobreviver, ela encontra um bunker. No entanto, o lugar está infestado de criaturas monstruosas com sede de sangue. O filme que vamos recapitular é Terror no Deserto, de 2022. Em 2017, a Força Aérea dos Estados Unidos lançou a sua mais poderosa bomba não nuclear numa remota província afegã. Oficialmente, foi dito que eles atacaram um importante reduto insurgente na área, mas havia rumores de que algo mais estava acontecendo antes do bombardeio. Esta é a verdadeira história. Os pilotos Sinclair e Johnson, da Força Aérea Real, estão sobrevoando o Afeganistão a caminho de casa quando são subitamente atacados por um grupo insurgente e seus aviões são atingidos. Os dois pilotos ejetam seus assentos e, ao atingirem o solo, Sinclair é acordada por Johnson, que pede que ela se finja de morta enquanto ele dispara contra os insurgentes. Ele é morto rapidamente, então quando um homem se aproxima para ver como Sinclair está, ela saca sua própria arma, mata o cara e o usa como escudo para matar os outros. Então ela se despede de Johnson antes de reunir o máximo de armas possível e procurar um lugar para se esconder. Ela também tenta entrar em contato com sua base pelo rádio, sem sucesso. Um dos insurgentes está realmente vivo e pede reforços. Então logo Sinclair vê os insurgentes vindo atrás dela e decide entrar em uma área de bunker com uma placa em russo que ela não consegue ler. As portas têm correntes, e antes que Sinclair tente abri-las, os insurgentes chegam e abrem fogo. Então ela se esconde para revidar. Após a troca de algumas balas, um dos insurgentes lança um míssil que atinge as portas e as abre, dando a Sinclair a chance de entrar furtivamente. Sinclair desce cuidadosamente uma escada para chegar a uma área subterrânea. Ela encontra mais placas em russo e um monte de camas, mas também uma fileira de máscaras de gás e o corpo do que parece ser um cientista. Em uma mesa, há anotações estranhas em russo e um gravador que Sinclair decide levar consigo. Os insurgentes também descem e encontram coisas cotidianas como um refeitório, o que indica que as pessoas que estavam ali saíram com pressa. Mais fundo no bunker, eles também encontram um corpo em uma cama. Eventualmente, Sinclair corre para se esconder enquanto os insurgentes acendem as luzes, revelando uma série de cápsulas com formas humanoides dentro delas. Sinclair aproveita a distração para nocautear um homem e abrir fogo com sua arma. Enquanto os insurgentes contra-atacam, um dos tanques quebra e libera um daqueles humanoides no chão. Então Sinclair percebe os ralos de esgoto e foge por lá, fazendo com que todos os insurgentes a sigam, exceto um que fica para caso ela volte. Você vai morrer. A criatura se levanta atrás dele e o mata. Outro insurgente encontra Sinclair e a faz parar enquanto seu amigo volta para encontrar o seu parceiro, apenas para encontrar a criatura se alimentando dele. Sinclair se livra dele atingindo-o com um sinalizador. Então ela começa a subir as escadas, enquanto atira em qualquer um que tente atrapalhar. Um dos homens agarra seu tornozelo e Sinclair não consegue se livrar dele. Mas de repente o monstro aparece e mata o cara. Muito feio! Assim que ela chega às portas, o monstro a alcança e machuca seu abdômen. Mas Sinclair foge bem a tempo de empurrar o monstro para trás com algumas balas e fechar a porta com as correntes. Do lado de fora do bunker, há um insurgente esperando por sua equipe. Mas assim que ouve o monstro, ele foge. Sinclair começa a caminhar pelo deserto, parando apenas para injetar adrenalina. Ao descer, ela é atropelada por um caminhão do exército americano que procura os pilotos desaparecidos após ver o local do acidente. O cabo Jade verifica Sinclair para ter certeza de que ela está dizendo a verdade sobre sua identidade e rouba seu medalhão. Ela os avisa sobre as criaturas, mas eles não dão bola para ela. Então o Sargento Hook promete que cuidarão dela. O grupo volta para a base pela manhã e Sinclair se encontra com o Major Finch, o homem responsável. Ele não acredita na história dela, mesmo que Hook ateste por ela, mas ele pega o gravador. Depois que Sinclair sai da tenda, Finch liga para seus superiores para relatar atividades incomuns na área. Ele também hesita em abrir uma carta. Enquanto os outros soldados trazem o homem que fugiu chamado Kabir para interrogatório, Sinclair se aproxima de Jade para pegar seu medalhão de volta. Jade nega ter feito isso e desencadeia uma briga que não para até que Hook ordene que Jade devolva o medalhão. Então Hook explica que esta equipe é formada por párias. Jade é uma cleptomaníaca. Dr. Wilkes costumava ser um viciado,
e Finch perdeu uma posição melhor porque levou a culpa por um erro cometido por Hook. Em seguida, Sinclair vai ver Wilkes para verificar seu ferimento, e Wilkes admite que não parece que foi uma bala. Kabir também está naquela tenda, mas quando Sinclair pede que ele apoie sua história, ele não responde. Aparentemente não consegue entendê-la. Os outros soldados se perguntam como poderia haver um bunker por aí que não aparece nas imagens de satélite. Então Sinclair explica que está muito escondido e passa a usar sua memória fotográfica para escrever os sinais que viu em russo. De repente, Kabir revela que também fala inglês e russo e explica que a placa diz para não entrar. Ele também confirma a história de Sinclair. Os outros soldados estão confusos porque se o bunker é soviético, então deve ter cerca de 30 anos e ninguém consegue sobreviver lá sem novos suprimentos por tanto tempo. De volta ao bunker, outra criatura quebra seu casulo. Quando a noite cai, Everett se junta a Jade para a vigília noturna, enquanto os outros soldados descobrem que ficarão fora por turnos de 3 horas. Finch finalmente abre sua carta e descobre que seus superiores estão pedindo que ele renuncie. Furioso, ele faz uma ligação e descobre que os superiores querem o conteúdo do gravador, mas ele não enviará a menos que receba uma explicação, e ouvir a verdade o deixa em estado de choque. Enquanto isso, Kate e Wilkes interrogam Kabir, que explica que não atirou em ninguém. Ele é apenas um motorista que trabalhava para os insurgentes para proteger sua família. Hook verifica seus homens e envia um soldado para socorrer Everett. Jones e Bromhead também ouvem um barulho e assim que verificam, percebem que um monte de monstros entrou em sua base. Toda a equipe imediatamente se posiciona e abre fogo enquanto Sinclair se pergunta se os monstros de alguma forma conseguiram rastreá-la. Hook informa a Finch sobre a situação e Finch tenta pedir reforços, mas a torre de rádio é destruída pelos monstros. As feras são muito poderosas e as balas não as machucam, então logo os soldados começam a se ferir ou morrer. Wilkes sai da tenda para oferecer atendimento médico, depois de dizer a Sinclair para ficar e cuidar de Kabir. Segundos depois, um monstro entra na tenda médica e usa sua língua muito longa para capturar Sinclair, mas Kabir encontra um facão em um baú e o usa para matar a fera. Então ele entrega uma arma a ela antes de sair correndo, mas os soldados imediatamente o agarram para mantê-lo vigiado, pensando que ele estava tentando escapar. Wilkes vai resgatar Sinclair e a leva para um local seguro onde todos estão reunidos. Assim, Hook aproveita a oportunidade para pedir cobertura para salvar Finch com Wilkes. Finch pensa que está prestes a morrer quando Hook e Wilkes aparecem e atiram na criatura. Isso a distrai por tempo suficiente para que Finch pegue um taco de madeira e o esmague até a morte. Do lado de fora, o grupo encontra um container onde poderiam se esconder, mas Bromhead tem que trabalhar para arrombar a fechadura, porque eles não têm a chave. Quando Hook e Wilkes trazem Finch com eles, um dos monstros tenta atacá-los. Então os soldados abrem fogo, ao perceber que a cabeça é o ponto fraco da criatura. Sinclair aproveita para pular sobre ele com o machado. Ainda tem mais criaturas chegando, então assim que o trio volta, eles se escondem no container e decidem esperar até de manhã para ver o que acontece. Os soldados desconfiam de Kabir, mas Sinclair ressalta que ele salvou sua vida, e Kabir finalmente conta a eles o que sabe. Ele nem tinha nascido quando os russos invadiram, e as pessoas da sua aldeia sabiam que a guerra aconteceria, porque uma estrela caiu na terra e sacudiu o chão. O pai de Kabir ensinou-o a lutar e, em 1988, as forças afegãs começaram a virar a maré. Sua aldeia tinha esperança até que um dia as pessoas começaram a desaparecer no meio da noite, e às vezes pela manhã encontravam corpos que pareciam ter sido atacados por um urso. Seu pai pensou em caçar esse animal, mas assim que os soviéticos se retiraram, os ataques também cessaram. A aldeia perdeu 46 pessoas e o pai de Kabir nunca mais conseguiu voltar. Na manhã seguinte, o grupo sai do container e descobre que os corpos de seus colegas sumiram. Wilkes examina uma criatura morta e descobre que seus dentes estão enfileirados e retráteis, como a de um tubarão, e sua pele é grossa para funcionar como armadura. Tem gosma na mesa porque a criatura está derretendo porque não suporta a luz do sol. Como a pele é muito dura, Wilkes precisa usar uma furadeira para olhar o interior e fica chocado ao descobrir que a criatura tem órgãos humanos. Finch finalmente decide confessar tudo e pede desculpas a Sinclair, explicando que os superiores sempre souberam sobre o bunker. Acontece que a estrela que o povo de Kabir viu era uma nave estelar e os soviéticos invadiram o Afeganistão apenas para recuperá-la. A guerra tinha sido apenas uma cortina de fumaça. Os alienígenas foram usados em experimentos e as criaturas são o resultado da combinação de DNA alienígena com DNA humano. De repente, a
conversa deles é interrompida pela fera na mesa acordando. Ele usa sua língua para agarrar Sinclair novamente, deixando-a em uma espécie de transe. Finch pega uma granada e pula sobre a criatura para matá-la, causando a morte de seu comandante. Depois, os soldados finalmente libertam as mãos de Kabir porque vê-lo lutar conquistou sua confiança. Sinclair fica tonta e confessa que quando a criatura tocou, parecia que estava esgotando sua mente, provavelmente para aprender suas estratégias. Mas ela tem uma vantagem. Ela sabe onde fica o ninho deles. Kabir pede para ir com eles porque quer vingança. Sinclair, Hook, Jade, Wilkes, Jones e Bromhead são todos os soldados que sobraram, mas há gente suficiente para explodir o bunker. Eles chegam ao bunker, plantam a bomba dentro e saem para detoná-la, mas Sinclair acidentalmente deixa cair seu medalhão e Hook vai em direção a ele para pegar. Isso dá ao monstro a oportunidade de agarrá-lo e derrubá-lo no buraco. Porra, pelo amor de Deus, eu não consigo. A equipe pensa que perdeu seu líder e se prepara para a detonação, mas Hook de repente os contata pelo rádio para confirmar que ele ainda está vivo. Ele não quer que a equipe volte para buscá-lo e a equipe concorda. Mas Sinclair muda a opinião de todos ao apontar que Hook teria feito o mesmo por eles. Wilkes permanece no caminhão para poder empurrar e puxar o elevador quebrado para a equipe, mas assim que eles chegam ao fundo do bunker, Wilkes capta uma mensagem preocupante pelo rádio. Haverá um ataque de míssil em 20 minutos. Eles provavelmente conseguiram a localização por causa do rastreador no caminhão. Vendo que eles não têm muito tempo, o grupo decide se dividir para cobrir mais terreno com mais rapidez. Enquanto isso, Hook descobre que há uma criatura na mesma sala que ele, e logo é atacado por sua língua, mas consegue distraí-la mordendo a língua antes de matá-la com sua faca. Depois ele encontra os corpos de todos os seus parceiros e consegue tirar algumas armas deles. Enquanto a equipe procura por Hook, Kabir encontra os corpos nas mesas e percebe que são as pessoas desaparecidas de sua aldeia. Sinclair encontra um pote na parede que ela não tinha visto antes. E quando acende a luz, descobre o alienígena original flutuando ainda vivo. Naquele momento, Hook sai da sala e pede informações a Sinclair pelo rádio, apenas para ser interceptado por outro monstro. Ele corre rápido o suficiente e consegue se juntar à sua equipe para matar a criatura atirando em sua cabeça. Mas isso deixa muitos deles sem munição. Enquanto isso, do lado de fora, Wilkes de repente se vê cercado por insurgentes, o que significa que ele tem que abrir fogo e defender a entrada sozinho. No bunker, as criaturas estão eclodindo dos casulos, e Sinclair chega à conclusão de que eles sabiam que estavam vindo porque leram sua mente. A equipe sai correndo da sala das cápsulas e fecha a porta, mas as criaturas continuam batendo nela com força extraordinária, então Jones fica para trás para segurar a porta e dar à equipe a chance de escapar. Enquanto eles correm pelo corredor, Jade ouve um barulho indicando que um monstro está chegando, então ela também fica para trás para combatê-lo. Assim que o grupo chega ao elevador, eles percebem que Jade não está com eles, e Hook decide voltar para buscá-la, depois de dizer à equipe para sair se ele não voltar em 2 minutos. Jade leva a criatura para o refeitório e após trocar alguns golpes ela consegue derrotá-la, apenas para que uma segunda apareça atrás dela. Quando Hook chega, já é tarde demais. Hook começa a lutar contra a criatura com todas as ferramentas que encontrar. Enquanto isso, Jones percebe que não consegue mais segurar a porta e a solta antes de detonar a bomba para derrubar todos com ele. Hook ouve a explosão e se esconde dentro da geladeira pouco antes das chamas entrarem na sala, matando a criatura lá também. No elevador, mais monstros estão chegando e a equipe está ficando sem balas. Então Bromhead começa a chamar Wilkes para puxá-los para cima. Wilkes ainda está lutando contra os insurgentes, que agora estão entrando no caminhão para combatê-lo corpo a corpo. Sinclair, Bromhead e Kabir também ouvem a explosão e se escondem no elevador por segurança, ao mesmo tempo em que Wilkes finalmente mata o inimigo e ativa o caminhão. O elevador é muito pesado e puxa o caminhão para baixo, mas Wilkes não consegue pará-lo porque mais insurgentes estão chegando e abrindo fogo contra ele. Mais criaturas chegam ao elevador, e Sinclair e Kabir podem se defender com o machado e o facão, mas Bromhead só tem os punhos e é morto. O caminhão lá fora continua avançando, então Wilkes tem que sair do caminho e vê-lo cair. Kabir vê o caminhão chegando e manda Sinclair sair do elevador enquanto ele mantém as criaturas distraídas. Assim, quando o caminhão finalmente bate, ele morre junto com todos os monstros. Wilkes é capturado pelos insurgentes, enquanto Hook retorna para o lado de Sinclair enquanto um monstro o segue. Juntos, os dois soldados agarram-se aos fios do elevador, que rapidamente os levam de volta com um tiro rápido de Hook. Assim que eles voltam para cima, Sinclair e Hook atiram nos insurgentes,
salvando Wilkes pouco antes de ele ser morto. Nesse momento, um avião aparece no céu e lança um míssil. Então o trio empurra um homem para fora de um carro e rouba o veículo para fugir da área. A explosão não os atinge, embora empurre o veículo para fora da estrada, e Sinclair tem certeza de que o atentado veio do governo para se livrar das evidências. A teoria dela está correta porque, naquele momento, agentes especiais pousam na base para procurar os corpos dos monstros, mas eles vão embora quando encontram apenas o corpo de Finch. Sinclair não está preocupada porque ela revela que tem o gravador com todas as informações, um presente de Jade depois que ela usou seu roubo para tirá-lo de Finch. Agora eles só precisam fazer seu veículo funcionar novamente. Espero que tenham gostado. Até a próxima.